Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender, sempre aprendendo a aprender. Avançaremos para a leitura do texto 1.2, ainda dentro do contexto da consciência negra, contexto que nos englobará até ao mês das mulheres. Março próximo, março de 2025. Texto 1.2, cujo título é o seguinte: As marcas das relações patriarcais até aos dias de hoje. Foi só com o fim da escravidão e a formação do Estado Nacional Brasileiro e a progressiva industrialização que, paulatinamente, houve o declínio da família patriarcal. Essa forma de organização familiar, característica do ambiente rural, tendia ao desaparecimento, à medida que a urbanização impunha novas formas de convivência. Não obstante, ainda que a família patriarcal tenha desaparecido lentamente, o padrão de relação patriarcal se manteve em muitas esferas da vida social e política brasileira. A rigor, o patriarcado fundou um determinado padrão de relações entre homem e mulher, bem como entre patrões e empregados domésticos, que foi deixado como herança de um tempo remoto, sempre presente. Esse legado de herança é notável, por exemplo, nos dados sobre a violência doméstica contra a mulher no Brasil contemporâneo. Apenas recentemente foi aprovada uma lei chamada Lei Maria da Penha, Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, que aumenta o rigor das punições aos agressores de mulheres no âmbito doméstico. É também manifesta a herança do patriarcado na dificuldade de extensão de direitos trabalhistas aos empregados que realizam serviços domésticos. Segundo historiadores e cientistas sociais brasileiros, o patriarcado teria instituído também uma relação particularmente singular entre o mundo político e o universo privado e doméstico no Brasil. Assim, o legado da família patriarcal não se refere apenas a aspectos relativos à intimidade doméstica e ao controle dos papéis sexuais, mas também a aspectos da vida política brasileira marcada pela indistinção entre o público e o privado. A família patriarcal se expandiu para além das casas patriarcais e institucionalizou um determinado tipo de dominação política baseada no patrimônio e na tradição familiar do dominante, na submissão da população a seus favores e na ausência de uma instância impessoal que garantisse o cumprimento dos direitos e deveres de governantes e de governados. Nesse sentido, as relações patriarcais até hoje se manifestam sob novas aparências. No mando do coronel nas pequenas cidades, na subordinação do morador de favor nas fazendas
e na grata e leal submissão do eleitor ao vereador caridoso e muito bondoso e benevolente nos grandes centros urbanos. E isso nos leva a concluir que, na sociedade brasileira, os interesses privados acabam por determinar a organização da vida pública. Portanto, ainda que a família patriarcal já não exista mais, as relações de caráter patriarcal ainda caracterizam, em boa medida, a vida social e política do Brasil, tanto em contextos rurais como em contextos urbanos. Fonte: História do Brasil, Sociedade e Cultura. Autoras: Cláudia Regina Balcat Silveira Moreira e Simone Melci. Editorial Intersaberes. Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender, sempre aprendendo a aprender. Viva a consciência negra! Escola de Campeões, aprendendo a aprender, a propósito, é uma atividade socioeducativa que acontece na Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas, Brasília, Distrito Federal. Sistema Socioeducativo do Estado membro da Federação Brasileira, Distrito Federal. Os nossos objetivos têm que ver com o desenvolvimento intelectual de jovens socioeducandos internados por prática de ato infracional. Trata-se de desenvolvimento intelectual a partir da leitura, da escrita e da reflexividade. Viva a cultura! Viva o letramento cultural! Viva a socioeducação! Vivam os socioeducandos da Unire e participantes da atividade socioeducativa Escola de Campeões, aprendendo a aprender. É isso. Que Deus nos abençoe magnanimamente neste dia. Amém.